Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11. O texto diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mais uma vez, curvemos nossa cabeça e falemos com o Senhor em oração. Senhor, nós o louvamos porque nesta manhã já tivemos o privilégio, através do coral, de louvar e exaltar o Teu santo nome. Fomos relembrados da via dolorosa, do sofrimento, da dor, da morte do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas também terminamos, Pai Santo, essa cantata exaltando e bendizendo o Teu santo nome, pela viva esperança que temos em Cristo Jesus, da ressurreição, da vitória da vida sobre a morte, e nós o louvamos por isso. Mais uma vez pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor. Mais uma vez Tua palavra possa adentrar as nossas vidas e produzir, Pai Santo, a mudança, não que queremos, mas aquela que o Senhor entende e que é necessário para a nossa existência. Pedimos isso e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, a última sexta-feira, como nós acabamos de cantar com o coral, foi um dia marcado por um sentimento de tristeza, de lamento, de luto. Sexta-feira Santa, ou Sexta-feira da Paixão, como é conhecido, sempre é um dia para trazer à nossa memória a morte cruel e violenta de Jesus Cristo. Quando nós ouvimos o coral cantando e quando nós lemos os evangelhos, por exemplo, os relatos daquele dia, na Sexta-feira da Paixão, apontam para a angústia, para sofrimento, para a dor, porque aponta para aquele que é o nosso Salvador Jesus Cristo, morrendo crucificado. Porém, nós andamos um pouquinho junto com a cantata e também andamos no Evangelho, e nós vamos ver que há um domingo que veio anunciar uma nova esperança. Domingo este que anuncia que a morte não triunfa e também não entoa o último refrão. O túmulo é rompido pelo Senhor Jesus Cristo e na manhã de Páscoa, Jesus então ressuscita. Dessa forma, nessa época do ano, na Páscoa, nós somos levados a olhar para o Cristo encarnado que morreu numa sexta-feira, mas também somos levados a olhar para o Cristo ressurreto que ressuscitou no domingo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, aponta justamente para essas duas realidades. Aponta para o Cristo encarnado e humilhado, mas também aponta para o Cristo ressurreto e exaltado. Ou seja, devemos ser atraídos pela exaltação de Jesus Cristo, na qual Deus lhe deu o nome sobre todo o nome, bem como também para o Senhor que se fez servo e viveu entre nós. Nós nunca podemos esquecer que antes de subir para a glória, Jesus Cristo desceu da glória. E isso é importante porque ao olhar para o alto, para a sublimidade do Cordeiro ressurreto que reina, nós ficamos assustados com a podridão de pecado que nos cerca aqui embaixo. Por isso, a visão do Cordeiro Santo tem sim que nos levar a uma convicção profunda da nossa própria situação pecaminosa. A visão do Cristo exaltado, ao mesmo tempo também nos faz olhar para o caminho de humilhação que Ele trilhou para nos dar tamanha redenção. A visão do Cordeiro exaltado nos coloca no lugar que devemos sempre estar, humilhados aos pés da cruz de Jesus Cristo. Por isso que nesta manhã eu quero pensar com você, rapidamente nesse texto, em algumas perspectivas que Paulo traz para mim e para você a partir da carta de Paulo aos Filipenses,
a respeito da Páscoa, a respeito da ressurreição de Cristo, pensar no Cristo ressurreto, mas sem também se esquecer do Cristo que se encarnou e sofreu em nosso lugar. No versículo 5, Paulo nos leva a pensar que nós devemos olhar para a Páscoa, olhar para a ressurreição de Cristo, e somos desafiados a viver à luz do Evangelho. É interessante que nos versículos 2, por exemplo, desse capítulo 2, Paulo conclama a igreja a viver unida. No versículo 3, chama a igreja à humildade. No versículo 4, os crentes são aconselhados a buscar, em primeiro lugar, os interesses um dos outros. Aquilo que Paulo fala, de certa forma, nos 4 primeiros versículos deste capítulo, a partir do versículo 5, é exemplificado através da vida e da obra de Jesus Cristo. O apóstolo exorta que os crentes filipenses deveriam ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E a palavra sentimento, no grego, significa pensar do mesmo modo, pensar a mesma coisa. Segundo Paulo, aqueles cristãos deveriam orientar suas vidas, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. É fato que nós não podemos imitar Jesus Cristo em seus atos redentores, mas com o auxílio de Deus, nós podemos e devemos imitá-lo em suas motivações e ações que glorificaram a Deus. Dessa forma, Paulo nos leva a pensar que, como aqueles cristãos, também devemos viver à luz daquilo que temos aprendido e recebido de Jesus Cristo. Aquilo que aprendemos a respeito da vida e da obra de Jesus Cristo deve determinar a forma que nós vivemos. O que deveria existir no meio da igreja de Filipos nada mais é do que um conjunto de verdades que apontam para a vida, para a obra de Jesus Cristo, ou seja, o Evangelho. E o que é o Evangelho? O que é isso que nós tanto falamos, que nós tanto pregamos, proclamamos? O Evangelho é a notícia gloriosa, centrada em Cristo e na cruz e na graça do que Deus fez em Jesus Cristo para redimir homens da queda. John Hendricks resume o Evangelho da seguinte forma: o Evangelho é a notícia que muda as nossas vidas, notícia de que Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, tornou-se homem, viveu uma vida sem pecado sob a lei, morreu por pecadores e ressurgiu para reconciliá-los com Ele, eternamente vitorioso sobre todo inimigo que se levantou entre Deus e o homem. O Evangelho é uma notícia, é um anúncio, é uma mensagem. Portanto, o que temos que colocar diante de nós, e aquilo que a igreja fez ontem ao sair nas ruas, é entender que nós não encarnamos o Evangelho, nós o proclamamos. Quando você vai sair de casa pela manhã, e provavelmente vai pegar a Marginal, Pinheiros ou Tietê, e você liga rádio, por exemplo, no seu carro e avisa: olha, a Marginal Pinheiros está congestionada porque teve um acidente. Você não vive essa notícia. Mas a partir dessa notícia, é bem verdade que você provavelmente vai procurar um outro caminho do que a Marginal Tietê. Nós não podemos viver simplesmente o Evangelho dessa perspectiva. Temos que viver o Evangelho entendendo que nós vivemos à luz do impacto que o Evangelho causa em nossas vidas. Compreenda que Paulo conclama os crentes a viverem à luz daquilo que o Evangelho ensina, daquilo que o Evangelho aponta, a respeito daquele a quem o Evangelho proclama, que é justamente a pessoa de Jesus Cristo. Nós temos que ser levados a pensar, olhar para um texto como esse, e principalmente em refletir sobre o Cristo ressurreto, sobre a Páscoa, o quanto as boas novas impactam a nossa vida diária. Porque à luz daquilo que cremos, nós vivemos. À luz daquilo que nós entendemos de Cristo, nós vivemos. À luz daquilo que nós enxergamos a respeito da morte, do sofrimento de Jesus Cristo, nós devemos viver.
Paulo nos leva a pensar aqui, e quando ele fala sobre ter o mesmo sentimento, é entender que as verdades eternas que apontam para Cristo Jesus devem causar um impacto tão tremendo na nossa vida, a ponto de passar a imitar o próprio Jesus Cristo. O texto segue, nos versículos 6 a 8, Paulo nos mostra ainda uma perspectiva ainda um pouco mais difícil, podemos dizer, do que simplesmente viver à luz do Evangelho, mas imitar a humilhação de Jesus Cristo. Versículos 6 a 8, Paulo nos fala sobre isso. Paulo fala da eternidade, apontando que o Cristo pré-existente, a fim de realizar a sua obra redentora, ao encarnar-se, pôs de lado a manifestação gloriosa dos seus atributos divinos, sem ao mesmo tempo deixar de ser Deus. O apóstolo Paulo usa a expressão subsistindo em forma de Deus, e aqui ele usa para apontar para a ideia de um estado permanente, isto é, Cristo Jesus existia e existe eternamente na forma de Deus. Isto é, Jesus Cristo sempre foi e continuará sendo Deus por natureza. Entretanto, Cristo, sendo Deus, não aproveitou-se disso. Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Usurpação, no Novo Testamento, refere-se ao ato de roubar. O apóstolo está inferindo que Jesus Cristo não considerou a sua igualdade com Deus como algo a ser usado para a sua própria vantagem. E o mais interessante é pensar que Jesus Cristo fez justamente o contrário de usurpar. Ele não roubou para si, não usou seu direito de ser Deus, mas esvaziou-se. Você já percebeu como que nós, diferente de Cristo, nós queremos tirar vantagem em tudo? Nós queremos usar o caixa preferencial quando não deveríamos. Nós às vezes gostamos de cortar uma fila de carros pelo acostamento simplesmente para chegar mais cedo. Enquanto nós, diariamente, queremos tirar vantagem em tudo, Jesus Cristo, sendo Deus, não utilizou-se desta realidade para a sua própria vantagem. Antes, a si mesmo se esvaziou. Há um escritor que afirma que a única pessoa no mundo que tinha razão de fazer valer seus direitos, Jesus Cristo, os renunciou, se esvaziou. Se esvaziou nesse texto, está na forma ativa, dando a ideia de uma iniciativa voluntária de Cristo, isto é, esvaziou de sua existência na forma de igualdade com Deus, de forma livre. Compreenda que esvaziou-se não quer dizer que Jesus Cristo deixou de ser Deus, mas sim que ele esvaziou-se do seu direito de ser igual a Deus no céu. Cristo, a si mesmo, se esvaziou não da sua natureza divina, porque isso era impossível. Ele continuou sendo filho de Deus. Indubitavelmente, Cristo renunciou o seu ambiente de glória e não a sua divindade. Ele renunciou sua glória celestial e desceu a este mundo quebrado, mundo de sombras, manchado pelo pecado e habitado por seres miseráveis, simplesmente para resgatá-los. O seu esvaziamento, como nós cantamos nessa manhã, estava em humilhar-se a si mesmo, tomando atributos humanos, tornando-se em semelhança de homens. O Cristo que sempre existiu como Deus, de acordo com Paulo, agora adentra a temporalidade através do nascimento humano. Aqui nós temos aquilo que os teólogos chamam de união hipostática do Redentor, que é a união perfeita das duas naturezas, sem qualquer diminuição de uma delas, em uma única pessoa. Ou seja, Jesus é plenamente homem e plenamente Deus. Paulo nos ensina que Jesus Cristo, ao encarnar-se, o eterno passa a ser temporal. Jesus é Deus, homem habitando entre nós. Você já parou para pensar como que a encarnação de Cristo é algo
extraordinária. Para pensar que, por causa da encarnação, o Senhor Todo-Poderoso derramou lágrimas nas terras áridas do Oriente. Já parou para pensar que, por causa da encarnação, o Todo-Poderoso Jesus Cristo foi abandonado pelos seus amigos, foi traído, foi morto, foi crucificado? É por isso que o versículo 8 é a parte central dessa passagem. Porque a cruz é o clímax da humilhação, bem como é a porta que se abre para a exaltação de Jesus Cristo. No versículo 7, ele se esvaziou, relacionando-se com a sua encarnação. E no versículo 8, humilhou-se, relacionando-se aqui com a sua humanidade. E novamente o verbo humilhar-se está também na voz ativa, mostrando que foi uma ação voluntária de Jesus Cristo passar por tal humilhação como homem. A sua obediência ao encarnar-se o levou a experimentar a morte mais cruel e repugnante dos seus dias, que era a morte da cruz. Paulo aqui insta os seus leitores a imitarem este padrão de vida. Jesus Cristo, seu caminho de humilhação, seu caminho de renúncia, é um paradigma a ser seguido. Quando caminhamos nos versículos 9 a 11, nós vamos ver que a dinâmica de Paulo aqui muda. E Paulo agora passa a falar sobre a ideia de celebrar a exaltação de Jesus Cristo. Versículo 5 ele fala sobre viver à luz daquilo que recebemos de Cristo. No versículo 6 a 8 ele vai falar sobre a perspectiva de viver à luz da imitação da humilhação de Cristo. E agora a perspectiva dele é celebrar a exaltação de Jesus Cristo. No versículo 9, existe uma mudança de sujeito. O sujeito antes, versículos 5 a 8, era Cristo. O sujeito agora passa a ser Deus, exaltando a Cristo uma posição mais elevada do que a que ele possuía no princípio, por causa de sua missão terrena bem sucedida. A expressão exaltou sobremaneira aponta para a ideia de que Deus o exaltou ao máximo. E dentro do escopo da exaltação de Cristo, nós temos a ressurreição, ascensão, entronização, intercessão de Jesus Cristo e a sua segunda vinda. Por isso, por inferência, Paulo afirma que em sua exaltação, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. E este verbo dar, aí está deu no grego, é literalmente dar graciosamente. Isto é, o nome elevado sobre todo nome foi dado graciosamente a Jesus Cristo pelo Pai. E naqueles dias, o nome de alguém expressava poder, personalidade e ao mesmo tempo a história dos seus portadores. Este nome, dado a Jesus, segundo Hebreus 1:4, é para enfatizar a posição elevada de Jesus Cristo diante das demais criações de Deus. Não que Cristo é a criação de Deus, não que Cristo seja uma criação de Deus, mas para que a criação entenda que Cristo está acima de todas as coisas. Assim, o nome que está acima de todo nome, segundo Paulo no versículo 11, é o Senhor Jesus Cristo. Logo, o nome do Senhor Jesus Cristo aponta para a sua presença e poder. Nome sobre todo nome, não se trata do simples retorno de Jesus da terra para o céu, mas de sua nova entronização, precursora de um novo relacionamento entre Deus e o mundo redimido dos seus pecados. Nome sobre todo nome significa que agora no céu, Jesus está ativamente engajado na continuação da sua obra mediadora. Nome sobre todo nome é porque agora Jesus Cristo, como nosso sacerdote, representa-nos diante da face do Pai em pessoa. Nome sobre todo nome é também porque agora, como Deus, homem ressurreto, Ele governa sobre tudo e sobre tudo.
O nome que está acima de todo nome é dado com um propósito para que todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. A imagem que Paulo coloca diante de nós aqui é de que todo o imenso universo, com todos os seus habitantes, em uma única reunião gigantesca, dobrarão os joelhos diante do Cristo ressurreto, diante de Jesus Cristo. Naqueles dias em que Paulo escreveu essa carta, era muito comum os reis derrotados se ajoelharem diante dos seus conquistadores, expressando assim a sua rendição e submissão total. É bem verdade que aqui Paulo ele vislumbra uma realidade escatológica, mas que já pode ser vivida, e nós já podemos enxergar isso hoje. Hoje, homens se curvam diante de Jesus Cristo, rendendo-se a Ele e sendo salvos. Todavia, no dia do grande julgamento, os homens que não se renderam hoje hão de se prostrar diante de Jesus Cristo, o justo juiz, para a sua condenação. O fato é que todo ser que há nesse cosmos terá que confessar o senhorio do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo-o como Deus e lhe prestando honras. Paulo afirma que o humilde servo Jesus Cristo foi coroado com glória e honra, e como um grande conquistador, continua celebrando o seu triunfo e governa ativamente sobre todas as coisas. É à luz desta realidade extraordinária que os crentes de Filipos e nós somos desafiados a caminhar. Se a cruz representa o fim do homem, a morte do velho homem, a exaltação de Jesus Cristo representa o começo de uma nova vida. E eu quero, a partir disso, pensar rapidamente com você em 3 aplicações. A primeira, que penso com você a partir desse texto, e a partir também daquilo que nós estamos celebrando hoje, a ressurreição de Cristo, a Páscoa cristã, viva uma vida de auto-renúncia. Nós cantamos nessa manhã sobre a encarnação de Cristo. Nós nos lembramos sobre a encarnação de Cristo. E a encarnação convida os crentes a seguir o exemplo incomparável de abnegação e de renúncia de Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo disse a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Negar a si mesmo é uma negação total e completa de tudo aquilo que o homem julga ser importante. É negar a sua própria vontade, é negar aquilo que você pensa ter, que é a sua autonomia. Assim, Jesus Cristo mostra que a vida cristã começa com um ato de auto-renúncia. O paradigma da encarnação é justamente esse: renúncia. Cristo requer a negação do ego de todos os seus seguidores. E compreenda que quando Cristo fala em negar a si mesmo, Ele está nos mostrando que não existe qualquer tipo de exceção ou reserva feita. Quando Cristo nos chama, nós não temos como dar desculpas. É por isso que constantemente nós temos que perguntar a todo cristão, nós temos que nos perguntar constantemente, nós já calculamos o quanto custa ser cristão? Você já calculou o quanto custa para você ser cristão? E não falo para um cristão apenas de aparência, porque isso não custa nada. Você parou para pensar que ser cristão lhe custará muito? Você terá que pagar um alto preço, porque a graça é de graça, mas nós não devemos barateá-la, como dizia um escritor do passado. Ser cristão lhe custará os seus pecados. Ser cristão lhe custará uma vida, de certa forma, fácil. Ser cristão lhe custará o favor do mundo. Ser cristão, às vezes, lhe custará os seus sonhos, lhe custará tudo. No chamado de Cristo,
Não existe termos estabelecidos por nós do tipo, espere apenas eu terminar isso ou aquilo, espere eu conquistar isso ou aquilo. Não. Cristo não nos impõe, não nos deixa diante de nós colocarmos as condições para segui-lo. Ele simplesmente coloca os termos dele dizendo, largue tudo e venha. E é triste pensar que muitos de nós, para os nossos interesses pessoais, nos dedicamos ao máximo. Mas no que diz respeito à causa de Cristo, a Cristo Jesus, nem sempre nos dedicamos com a mesma intensidade e com o mesmo empenho do que com aquilo que dedicamos aos nossos interesses pessoais. Reflita um pouquinho sobre a sua vida. Por quem ou pelo que são seus maiores esforços? Por quem ou por que você renuncia tudo? Se sua resposta não for Cristo, escute Paulo dizendo aos Filipenses, a vida cristã é um chamado de renúncia e humilhação diante de Deus. A vida cristã é um caminho trilhado por aquele que renunciou a si mesmo e recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor. Penso com você ainda uma segunda aplicação, a partir desse texto, e refletindo sobre a Páscoa. Corra desesperadamente para a cruz de Jesus Cristo. Se você que está aqui nessa manhã ainda não fez isso, eis a mensagem da Páscoa para você. Corra para a cruz para alcançar a salvação dada graciosamente por Cristo Jesus. Segundo Paulo, Jesus Cristo, antes de ser exaltado, trilhou o caminho da cruz. É por isso que Jesus Cristo nunca enganou os homens prometendo felicidade imediata, mas ele sempre deixou claro que o seu chamado inclui um encontro com a cruz. Ele mesmo disse a seus discípulos, tome a sua cruz e siga-me. Samuel Rutherford sustentava que Cristo não tem cruzes de veludo, ou seja, como cristão, não espere uma vida fácil neste mundo onde a cruz foi a marca do nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, nós temos vivido em meio a um cristianismo que tem pregado um tipo de doutrina da cruz que não mata ninguém. Todavia, compreenda que a cruz do Senhor Jesus Cristo o feriu, o matou. E por que a nossa cruz deveria ser diferente? Aquele que nunca teve uma cruz, jamais receberá uma coroa. Jesus Cristo recebeu o nome sobre todo nome, após passar pela morte e morte de cruz. Por isso eu digo para você, não espere algo diferente disto. Não espere, não se engane com este evangelho de mimos, de triunfos materiais que tem sido pregado hoje. Leonard Cassé foi cirúrgico ao declarar que a realeza do céu é para aqueles que tiveram, senão um trono nesta terra, a saber, a cruz. Por isso, tome a cruz não apenas como uma doutrina, mas como um objeto de fé, como uma experiência na alma. Corra para a cruz e morra. A cruz de Cristo não é apenas um ponto de partida, mas também é um estilo de vida de todos aqueles que realmente creem em Jesus Cristo. A cruz é poder, é uma experiência, é um acontecimento radical em nossas vidas. A cruz de Cristo é como um terremoto em nossa vida, porque quando ela entra, a nossa vida toda se agita, toda se transforma. Por isso digo para você nessa manhã, corra para a cruz de Cristo. É somente na cruz de Cristo que você pode perder a sua velha vida e ao mesmo tempo ganhar nova vida em Jesus Cristo. É impossível você receber nova vida em Jesus Cristo sem antes ter a experiência
de passar pela cruz que mata, que aniquila o seu velho homem. Por isso, a mensagem da Páscoa sempre traz ao nosso coração a lembrança: temos que correr para a cruz. E não, como foi cantado nessa manhã, simplesmente brincar aos pés da cruz. Não, é ser crucificado, é ser pregado naquela cruz, como Jesus Cristo o foi. Isso se chama identificação. Nós nos identificamos pela fé com Cristo Jesus. E Cristo, não tendo pecado, foi crucificado por causa dos nossos pecados. E é por isso que nós nos identificamos com Ele, lá naquela cruz. E por último, penso com você nessa manhã, celebre aquele que tem um nome sobre todo nome. Filipenses 2, de 5 a 11, mostra o que aconteceu na paixão de Cristo, a sua crucificação. Mas também mostra que a morte não deteve, pois o mesmo venceu a morte e por isso foi exaltado por Deus. Filipenses 2, de 5 a 11, nos coloca diante de um homem que é atacado pela morte, igual a todos os homens. Mas enquanto a morte o ataca e o mata, ela mesma é devorada. E o Cristo que havia morrido ressuscita e vive eternamente. Nós podemos dizer que a morte mexeu com a pessoa errada. A morte atacou a pessoa errada, porque a morte acabou sendo derrotada, devorada por Jesus Cristo. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Desde a Páscoa, queridos, a morte não tem mais as mãos que podem segurar o homem para sempre. A morte foi vencida. Jesus Cristo ressuscitou. Ele venceu o túnel escuro e voltou à existência, voltou à vida. E é por isso que hoje nós celebramos Jesus Cristo, que venceu a morte e foi exaltado, recebendo o nome que é sobre todo nome. A nossa fé, a nossa esperança em Jesus Cristo não se limita à Sexta-feira Santa, ao Cristo que foi morto, mas vai além, vai ao domingo da Páscoa, a ascensão e entronização de Jesus Cristo. É por isso que nesta manhã nós somos convidados a celebrar o Cristo que vive e reina para todo sempre. Nós somos convidados a celebrar não apenas hoje, mas amanhã, na terça, toda semana, todo mês, todo ano, aquele que morreu por nós, mas que ressuscitou e agora vive por nós. Eu quero convidar você, em resposta a isso que nós ouvimos hoje na cantata e na mensagem, a ficar em pé e juntos cantarmos o hino 274, que fala sobre aquele que ressurgiu para nos dar vida. E enquanto nós cantamos, aqueles que vieram preparados para ofertar e dizimar, terão a oportunidade de assim o fazer. Fiquemos em pé e juntos cantemos ao Senhor.